Finalmente chegou, rapaziada. Eu tava muito ansioso pra abrir o que tem aqui dentro. E nem adianta eu tentar esconder pra vocês, porque se você clicou nesse vídeo, você já viu aí no título e na thumb que aqui dentro tem o meu Game Boy Color que eu comprei em pleno 2025. Se você ainda não viu, eu montei esse Game Boy Advance lindo aqui lá em maio desse ano. E agora, depois de alguns meses, eu finalmente consegui montar o meu Game Boy Color. Ele tá aqui dentro. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês que tá coisa linda. Eu tô ansioso pra ver como é que tá funcionando esse Color. Claro que dá pra jogar jogos de Game Boy Color aqui no Advance, mas mano, eu sempre prezo pela experiência original dos consoles, velho. E eu sou muito apegado a todos os Game Boy, principalmente Advance e Color. Então eu tive que ter esse daqui, cara. Tive que ter. Então, bora abrir ele aqui, finalmente. Pronto, ele tá bem aqui dentro desse plástico. Aqui dentro da sacola tem outra coisa, mas que eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês, beleza? Mas esse aqui não é meu, tá? Então, bora abrir aqui. Ele veio nesse plastiquinho aqui, ó. Aqui a gente tem alguns brindezinhos, uma flanelinha aqui perfeita para limpar a telinha do console, um chaveirinho aqui bem bonitinho, ó, cara, se liga. E tem um slot aqui para colocar cartão de memória. Bem legal esse chaveirinho aqui, gostei bastante. E aqui a gente tem o cartãozinho aqui da Variedade Espacial, e é onde eu montei o meu Game Boy Advance e o meu Color também. E eu conheço os caras já faz tempo, mano. O trabalho deles é excelente, vocês podem ver por aquele Game Boy ali que é muito bonito. E esse Color aqui com certeza não vai estar diferente, mano. Já dá pra ver ele aqui pelo plastiquinho, né? Eu comprei sem a caixa, tem umas opções com caixa também, principalmente pros que tem estampa de Pokémon. E olha só que coisa linda o Game Boy Color, velho. Escolhi ele nessa cor, fiz por encomenda, tá? Você pode também personalizar o seu Game Boy, escolher as cores dos botões da Shell também. Ele conta com uma tela IPS, então é uma tela bem melhor do que a do Game Boy Color original, né? E o logo dele acende também, mano. Vou mostrar pra vocês como funciona. Eu escolhi esse estilo aqui do Game Boy clássico, né? Pra quem não sabe, essa aqui é a cor do Game Boy classicão. Eu acho que ela combina muito com o Color, então eu resolvi escolher dessa cor aqui também. Tem o plastiquinho aqui da tela, vamos tirar ele pela primeira vez. E olha só, mano, é uma delícia tirar esse plastiquinho da tela aqui pela primeira vez, velho. Esse é o nosso Game Boy Color do canal, mano. Mano, lindo demais. Aqui, lado a lado com o Advance é bem diferente. Eu ia fazer um Advance SP, mas pra quem assistiu o vídeo desse carinha aqui, sabe que eu tenho mais nostalgia com o Advance normal do que com o SP. Embora eu goste muito do SP também, e já tive também, né? Troquei o meu Advance normal por ele. Mas, cara, esse aqui pra mim é nostalgia total. E o Color, cara, é um console que eu nunca tive na minha infância, diferente do Advance. Mas eu joguei um jogo de Color que foi Pokémon Gold, que um amigo meu me emprestou na época e gostei demais. Dá pra jogar no Advance, né? Pra quem assiste o canal há muito tempo, sabe que eu tive um Color também que eu comprei usado. Ele era modificado, mas eu comprei usado de outra pessoa, que inclusive foi um dos motivos que eu comecei o canal, né? Um Advance antigo que eu tive, que eu trouxe no canal lá no início, que eu também fiz com a Variedade Espacial, mas eu comprei ele usado e mandei pra reformar. Esse aqui eu comprei direitinho com eles, tá? E eu tive um Color também, mas que eu acabei tendo que vender aí por problemas financeiros, e agora eu consegui comprar outro de novo. E mano, vou falar pra vocês, aquele era bonito, mas esse aqui tá muito mais bonito. Tem aquele negócio que é escrito lá também no Game Boy clássico, né? A gente tem o logo dele aqui que eu já vou mostrar pra vocês ligado, e essa cor cinza aqui muito legal, com esse botãozinho preto, esses aqui nesse vermelho meio rosa, né? Um vinho talvez. E eu resolvi escolher o Start Select nesse cinza claro, que acho que deu um destaque melhor aqui do que se ele fosse da mesma cor desses, né? Ficou bem melhor. E o Game Boy Color funciona a pilha também, assim como o Advance, e as duas pilhazinhas que a gente vai colocar aqui. A entrada de cartucho, e diferente do Advance, que ele tem o L e o R, né? O Color não tem. Então, pra gente usar aqui os modos da telinha IPS, que tem vários, a gente tem um sensor touchscreen aqui em cima, velho, bem no meio. Eu vou mostrar isso pra vocês funcionando, que é incrível. Deixa eu lá pegar a pilha dele pra ligar e finalmente a gente conseguir mostrar aqui pra vocês. Vou pegar uns jogos também. Bom, vamos lá, rapaziada. Pra sustentar esses dois Game Boys aqui, como pilha é cara, eu tenho esse carregador aqui que eu comprei há muito tempo na Amazon. Vou deixar o link na descrição. É um carregador aí que suporta 4 pilhas. Ele já vem com as pilhas da Duracell também, pilhas recarregáveis, tá? Então, graças a isso aqui, eu consigo sempre tá dando energia ali pro meu Game Boy funcionar, né? E é perfeito que ele já venha com 4, que agora eu tenho pilha tanto pro Color quanto pro Advance. Então, bora colocar a pilha aqui. Bom, finalmente ele tá aqui ligado, rapaziada. E antes de colocar qualquer jogo, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como funciona essa telinha, tá? Como eu falei pra vocês, ela tem um sensor touch aqui em cima, já que a gente não tem o L e o R, né? No caso do Advance, a gente controla a tela aqui apertando uma combinação de L com Select, e aí vai escolhendo as opções lá e tudo. Aqui não, aqui a gente vai na tela. Tocando uma vez só, a gente ajusta o brilho. Ela tem 8 níveis de brilho. Olha lá. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 e pronto, um de novo. Como vocês estão vendo aqui, o logo também acende, isso é bem legal. A gente tem o botão de volume aqui do lado, né? Ele está com o mod de alto-falante mais potente, então daqui a pouco eu vou pôr o jogo, vocês vão ouvir como tá bem alto. E diferente do Advance, aqui a gente abaixa pra cima e aumenta pra baixo, mano. É algo bem confuso, mas no Color é assim, velho. Chavinha de ligar aqui do lado, né? A gente tem também uma entrada pra fone de ouvido, e vocês me perdoem, mas eu não sei pra que serve essa entrada aqui. Se vocês souberem, pode me falar aí nos comentários que eu agradeço. Quero aprender com vocês também. E aqui do lado é a entrada daquele cabo Link, né? Que a gente tem no Advance também, pra poder conectar dois jogos aí, ó. E como vocês estão vendo, parece que o do Advance é diferente do Color, né? Disso eu não manjo também, porque quando eu tive Advance na minha infância, eu não jogava multiplayer, eu não tinha cabo Link. Então eu era o lobo solitário dos games. Embora eu jogasse com o meu amigo, a gente não jogava junto o mesmo jogo, né? E se você segurar o touch aqui, você simplesmente abre aqui todas as opções. Olha só, aqui é o brilho da tela, né? Tem todas as opções aqui. Aqui é o modo do display também. Tem o retropixel, tem um modo que deixa, né, a tela com uma nitidez melhor. Mas eu gosto de usar esse modo aqui, que é mais semelhante ao que o Game Boy Color era na época mesmo. E com um toque, a gente consegue mudar as configurações, tá vendo? E segurando, a gente passa pro lado. E aqui é o logo do Game Boy. Quantas cores você pode ter? Mano, isso é muito legal. Você simplesmente pode mudar a cor da logo do Game Boy, velho. Eu deixo ele branquinho, que eu acho bem legal. A gente tem aqui um total de 26 cores. Mas a que eu mais gosto é essa branquinha aqui. Coloca aí nos comentários qual cor do logo você deixaria nesse Game Boy aqui. Mas eu gosto dessa aqui mesmo. E aqui a gente tem o RGB, né? Que a gente pode controlar também, criar uma cor aqui que te agrade mais, né? Então você pode escolher também a cor que você quiser, alterando os níveis ali das cores primárias. Mas eu gosto desse branquinho aqui mesmo. De jogo pro Game Boy Color aqui, eu vou ter os dois Pokémon, Gold e Silver. Muito legal, muito bonito o cartucho. Claro que se trata de cartuchos repro, tá, rapaziada? Vou deixar o link de onde eu comprei aqui. Mano, o cartucho repro nada mais é que uma reprodução, né? E, cara, você pode jogar, funciona muito bem, nunca tive problemas com nenhum, mas pode apresentar alguns bugs aí, coisa que nunca aconteceu comigo, mas pode ocorrer. O ruim deles é que eles não têm a bateria que os originais têm, então você não vai conseguir usar o relógio do jogo, né? Então, por exemplo, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui numa quinta-feira de manhã, se eu ligar o meu jogo agora, ele pode estar numa, sei lá, numa segunda-feira à noite, né? O tempo vai passar conforme você joga. Isso é o lado negativo, mas dá pra brincar. Agora, se você quiser, você pode usar aqueles Everdrive também de Game Boy Color, que lá você vai conseguir usar o relógio nos jogos mesmo. Aí você coloca suas ROMs lá no seu cartão de memória e joga o que você quiser. Mas eu curto os reprozinhos assim, eu acho mais prático, velho. E eu gosto mais de Pokémon. Mas falar pra vocês que agora que eu tô com esse Game Boy aqui e o Advance, eu tô afim de começar a testar aqueles jogos novos que estão sendo lançados agora pra consoles retrô como o Game Boy. Eu acho que seriam bem legais, mano. Só que são um pouco caros de comprar aí, até porque só vende na gringa, né? Essas fitinhas eu ainda não tenho a caixa, mas o Pokémon Crystal eu tenho essa caixa aqui, que também se trata de uma caixa repro. Vou deixar aí na descrição pra quem quiser, o carinha que faz lá na Shopee, tá? E aqui eu tenho também um cartucho repro também do Pokémon Crystal, e mesmo esse cartucho sendo repro, eu acho ele um baita cartucho bonito, cara. É lógico que se você pegar a versão original do cartucho de Pokémon Crystal, ela é surreal de linda, beleza? E olha só, coisa linda, né? E dá pra jogar de boa. Eu tava jogando no meu Advance, já tem o save aqui, então é ele que eu vou colocar aqui pra vocês verem no Game Boy Color funcionando. Vamos lá pro meu setup? Pra poder fazer essa gameplay aqui, eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre o Game Boy Color. Rapaziada, antes que alguém fale aí nos comentários se Game Boy Color dá pra emular em qualquer lugar, sim, eu sei que dá. Game Boy Color você roda até numa calculadora, mano. Mas eu peguei o Game Boy Color e o Advance porque eu gosto muito, fez parte da minha infância, beleza? Você sim pode colocar no emulador aí, mas eu tenho nostalgia com o console, gosto muito dele, e eu também prezo pela experiência original, né? Então, não pude ter na minha infância também, hoje felizmente eu pude, então tá aí. Aí, rapaziada, já tô jogando meu Pokémon Crystal aqui, eu tenho um savezinho, mano, que já tá com algumas horas. Se liga aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu tô com o Eevee, Weeping Bell, Quilava, Scyther, e esse Elekid que nasceu, e esse é um Spearow que eu tô numa missão. Enfim, eu gosto muito de Pokémon, não é novidade. Eu gosto dos Game Boys justamente por conta de Pokémon, mas é claro que, como eu falei pra vocês agora há pouco, eu quero sim jogar alguns outros jogos de Game Boy Color agora, né? Principalmente aqueles que estão sendo feitos agora, né? Como o The Machine e outros jogos daquela mesma
mesma empresa também, que parecem serem bem legais. Só pra vocês terem noção da altura desse novo alto-falante, vou deixar a musiquinha do jogo aqui pra vocês, inclusive a musiquinha dessa cidade é muito boa. Ó, vou aumentar no máximo, hein? Bom demais, né, mano? Esse alto-falante novo aqui, cara, é muito alto. E, mano, eu tive contato com Pokémon Gold quando eu tive o meu Game Boy Advance, lá quando eu era criança, acho que tinha uns 12 anos de idade por aí. Um amigo meu também tinha, eu já contei essa história aqui, né? A gente jogava na escola. Nossa, eu enchi muito o saco do meu pai pra ele dar um Game Boy pra mim na época. Ele trabalhou bastante, conseguiu pegar um usadinho lá, muito bom. Eu tinha um roxinho do Advance na época, e aí depois de um tempo eu consegui trocar ele com um valorzinho a mais ali por um Game Boy Advance SP, que aí já usava bateria, tudo, tinha o backlight melhor, né, porque o Advance sem a tela IPS, assim como acontece com o Color, eles não têm iluminação na tela, isso dificultava muito jogar, né, você não conseguia jogar em ambientes com muita claridade e nem com pouca claridade também, né, e eu lembro que eu joguei mais de 80 horas esse Pokémon Gold, era de um amigo meu, infelizmente ele já não está mais entre nós, mas eu nunca vou esquecer dele, mano, assim, porque ele fez parte dessa minha época também de Pokémon, cara, e era tão legal o Gold, eu joguei tanto, e eu lembro que eu descobri um bug no jogo pra poder duplicar os Haricandies e upar os Pokémons mais rápido, né? E eu comecei a fazer esse bug, e aí o que aconteceu? Consequentemente, eu corrompi o save de 80 horas do meu Pokémon Gold por conta desse bug, cara. Eu lembro disso até hoje, fiquei muito chateado. Ele nem tinha Game Boy, esse amigo meu, mano. Ele me emprestou porque ele comprou Pokémon Stadium 2, que ele tinha Nintendo 64, e veio junto. Ele tinha lá o acessório que você colocava no controle do 64 ou no próprio 64, que você conseguia colocar a fita de Game Boy Color para transferir os seus Pokémon daqui para jogar no Pokémon Stadium. Então por isso que ele me emprestou o Gold, porque ele não tinha como jogar a campanha do jogo, e eu joguei inteirinha e simplesmente me apaixonei, mesmo já tendo jogado o Leaf Green, que eu acho que eu tinha o Leaf Green ou o Fire Red na época, também era repro naquela época lá, não era original, e esse jogo aqui, mesmo com os gráficos inferiores, me impressionou, mano. Desde criança eu nunca fui fanático por gráfico, e sim pelo tanto que o jogo me diverte. Inclusive eu quero que vocês me recomendem aí nos comentários jogos bons de Game Boy Color pra eu jogar aqui nesse Color maravilhoso. Eu pretendo pegar um Everdrive pra ele, pra colocar o cartão de memória e jogar alguns jogos, né? Porque a maioria dos jogos de Color hoje, rapaziada, são bem inacessíveis. A gente tem os jogos repro, como esses que eu mostrei aqui pra vocês, só que são mais de franquias famosas, né? Zelda, Pokémon, é mais isso que o pessoal faz. O pessoal não costuma fazer de todos os jogos de Color, né? Então se você quer acessar alguma coisa aí diferenciada, você precisa de um cartucho Everdrive aí pra colocar no cartão de memória. Igual eu jogava o Pokémon Pinball no outro Everdrive que eu tinha, eu não sei exatamente nem se o nome é Everdrive, né, o nome certo, mas é um flashcard, né, um flashcard pra você colocar aqui com o cartão de memória. Eu jogava o Pokémon Pinball lá e eu achava bem legal também, mas eu nunca achei ele pra vender em lugar nenhum, entendeu? Então eu aceito sugestões aí de jogos bons de Game Boy Color. E uma coisa que eu gosto do Color é isso aqui, ó, você pode jogar com uma mão, porque como ele é nesse formato vertical, você consegue usar uma mão só e apertar todos os botõezinhos aqui, ainda mais Pokémon, na verdade só Pokémon, né, porque Pokémon é um jogo que você anda e tem batalhas de turno, então você não precisa sempre estar com as duas mãos aqui pra poder controlar o personagem. E o que eu falei pra vocês mais cedo lá sobre a bateria da fita é isso aqui, ó, se eu vim no Pokégear agora, é uma quinta-feira, 8 da noite, mano, e agora a gente está numa quinta-feira de manhã. É bom que seja já quinta, porque eu vou jogando e aí na sexta é quando aparece o Lapras lá na caverna, então vou lá pegar um Lapras. Mas é isso, é muito divertido, tô me divertindo bastante e vou me divertir bastante ainda com esse Color aqui, porque, mano, ainda mais se tratando de Pokémon, eu acho que Pokémon decaiu muito no Nintendo Switch, então eu prefiro jogar mais os antigos mesmo, até do Game Boy Color, mano. Console aí de 1998, eu acho o jogo bem melhor ainda do que os atuais agora de 2025. Pra quem quiser um Game Boy desse aqui, tanto Color quanto Advance, Advance SP ou qualquer outro modelo, vai lá na Variedade Espacial, o contato tá aí na tela e também tá na descrição, mano, e lá você encontra vários modelos de Game Boy e você pode também mandar fazer o seu, do jeito que você quiser, escolhendo a sua carcaça, escolhendo os botões, ou se você já tiver um aí na sua casa e quer reformar, pôr uma tela IPS dessa aqui também, eles também fazem esse serviço. Se precisar de alguma manutenção também, eles fazem lá, tem vários mods, eles revisam a placa, fazem uma higienização e vem essa coisa linda aqui. E se você fizer o seu serviço, a sua compra de Game Boy, falando que conheceu a loja pelo meu canal, eles ainda te enviam um brindezinho aí de cortesia, beleza? Eu simplesmente adorei esse Game Boy Color aqui, mano. Mais uma adição perfeita aí pra coleção de consoles
aqui do canal. Inclusive, acho ele mais bonito que aquele último que eu tive há muito tempo atrás, uns 2 anos aí, que eu trouxe no canal, bem no comecinho também. Ficou incrível essa cor aqui do Game Boy DMG, do clássico no Color, mano. Me conta aí o que vocês acharam e não esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e deixa aquele like que ajuda bastante, galera. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e eu fui, valeu!